Independente Universal Produções. Brigadeiro 10 pacotes, desde o rap revolucionário, o maior revolucionário que já viveu. DJ Mabeleiro. País sujo, país sujo. País sujo, país sujo, país sujo, país sujo, país sujo, país sujo. País da injustiça, país da violação dos direitos da criança, país da pseudo-jurisprudência, onde os políticos pressionam os juízes, julgamento do calopeteca não houve justiça, país da desigualdade perante a justiça, país da insegurança, país da má governança, país do regime de confusão de poderes, país do povo que não tem poder. País das eleições realizadas por inglês ver. O voto do povo não tem valor. Os imperialistas que escolhem quem será poder. País governado por leis extraterritorial que colocam em causa a soberania nacional. País de um regime superpresidencial. País de um povo não soberano. País de um povo que não é mesmo seu destino. País de um povo que política e economicamente não é independente. País da ilegalidade, país da inconstitucionalidade, país da fraude, país do abuso de autoridade, país da falta de democracia e liberdade, da igualdade de oportunidade, país da arbitrariedade, país de um governo sem projeto de sociedade, país do culto de personalidade, país do atraso, país dos medrosos, país do desrespeito das regras de direito. País do amiguismo, país do separatismo, país do quimbandismo, país das famílias que se detestam, que se feitiçam, que se matam, país de dirigentes que não têm capacidade de governar uma sociedade, país de homens que não conseguem se organizar, viver em harmonia sem se matar, país da miséria, país da epidemia, país das doenças estranhas, país da água de cor castanha, país da crise migratória, país da crise econômica e malária, país da exclusão social, país da injustiça social, país da pobreza, país da neocolonização chinesa, país de governantes burros idiotas, país de deputados parasitas, antipatriotas, país de dirigentes que vendem seus patriotas aos governos estrangeiros por dinheiro, país de um povo incapaz de se revoltar face a um regime tirânico, maquiavélico, marionete do colono, país de um poder usado para promover o ódio, o tribalismo, a divisão, o fanatismo, a guerra entre filhos da mesma terra, país dos cidadãos que se invejam uns aos outros de forma cega, todos querem ser líder por meio da intriga. País da elite boêmia, que dão casamentos e festas milionárias, quando o povo vive de migalha, de maneira precária. País da corrupção, país da bajulação, país da inflação, país da ditadura da televisão, país da poluição, país anti-ecológico da falta de responsabilidade ambiental. País sujo, cheira mal, país do pensamento único, país da política, do regime de partido único, país da caça de opositores políticos, país da incivilidade, país da disparidade, país da fratura social, país do contraste social, país da desigualdade, país da desordem social, país de um governo que não serve o interesse geral, que serve apenas os interesses pessoais da elite tecnocrata e das empresas multinacionais, país da função pública calada, tímida, conformada, amordaçada, país do comércio não justo, país do IVA injusto, país da riqueza nas mãos de uma minoria, país de habitações precárias, país da imprensa partidária, país de cérebros refugiados lá fora, porque o seu país é uma porra. País da desunião, país da desorganização, país da desurbanização, país da falta de industrialização, país dos desempregados, país dos esquecidos da república, país de uma oposição corrompida e fraca, país da combina política. País do obscurantismo, país do conformismo, país do clientelismo, país do clericalismo, país do antissolidarismo, país do anti-humanismo, país do egocentrismo, país do oportunismo, país do carreirismo, país do anti-islamismo, país do analfabetismo, país da ditadura, país da tortura, da zungueira, país do presidente que fode mulher do presidente. País sujo, 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 país sujo. Brigadeiro 10 pacotes, líder revolucionário.
Associação dos Promotores. Aqui tudo fica na moda.